Atualizações do quadro. Gente, só pra vocês terem noção, eu não sei, gente, eu tô gostando de acompanhar as pessoas e eu ser esperta na vida. Tô esquentando aqui minha comida, que eu vou ter que comer agora já já e eu vou ter que... Não sei o que é isso no meu olho. Enfim, saiu. Pra eu parar de ser trouxa na vida, mas eu não sou trouxa não, mas eu tô aprendendo a agir melhor. Tá, eu gravei um vídeo rapidinho que eu acho que eu vou juntar com esse, né? No outro dia eu acho que foi na sexta-feira, né? Tá, continuação desse dia. Aí, menina, eu acho que deu 2 dias. Eu me surpreendi. Eu acho que foi ontem, gente. A pessoa manda mensagem. De fato, ontem eu tava ocupada fazendo outras coisas que eu nem imaginava que a pessoa ia responder, né? Gente, só que eu acessei nesse dia. Isso aí já era quase o horário do jogo do Brasil com o Japão, né? Aí eu precisei... Eu abri o WhatsApp sem querer, porque eu não tava assim acessando. E aí eu vi uma mensagem dele assim mais em cima e eu fiquei assim. Ele respondeu. Mas aí eu fiquei assim, porque todo dia eu tenho um monte de grupos. E na verdade assim, a mensagem dele fica lá pra baixo porque tem grupos de arte, tipo da igreja e tal. Tem um da minha psicóloga que depois ela fazia vários grupos, né? Então, ela fez alguns, aí depois que eu saí, ela continuou deixando, né? Então todo mundo ficou com um grupo, né? Na verdade sobrou um grupo. E na verdade, eu tô tirando aqui o sebo da carne cozida pra eu esquentar. Eu tenho meia hora e eu tenho que sair. Mas tô contando aqui pra vocês, que eu queria contar pra vocês. Eu aproveitei que a pessoa já respondeu de novo. Gente, por isso que eu tô me surpreendendo. Aí eu resolvi gravar algo pra vocês que eu esqueci. E gravar pra vocês, que eu disse, eu vou gravar hoje, que eu tive a oportunidade pra gravar pra vocês. E aí aproveitou, né? Vai juntar outra mensagem. Aí, peraí. O barulhinho é o arroz esquentando. Aí tá, né, gente? Aí eu fiquei assim, né? Sendo que ele tinha respondido antes, né? Na verdade, ele respondeu antes, né? Eu acho que depois daquela mensagem. Aí eu tinha perguntado, né? Eu acho que ele respondeu. Gente, ele respondeu. Tá certo. Depois de 2 dias. Gente, ele tá respondendo rápido. E assim, eu tinha perguntado, né? O que ele tinha. O que ele tinha falado, né? Porque eu achei muito estranho, gente. Porque não era o tipo de coisa que, anos de amizade, ele tinha dito, olha, já conversei com outras pessoas. Eu sou normal falar dele pra outras pessoas. Então, assim, eu já falei. Mas me surpreendeu, né? E eu tava curiosa, mas do comportamento dele, né? Eu sabia que ele podia nem responder e me ignorar. Tanto que eu tava até com raiva de tipo, deixa pra lá. Nos primeiros dias eu tava até ansiosa, mas depois eu vou largando de mão, gente. É aí que eu largo de mão mesmo. Entendeu? Aí tá. Depois desse dia, a gente não demorou ele respondeu. Aí sabe o que ele disse? Eu tô toda suja, gente. Ó. Sei lá. Papel? Não sei. Pasta de dente? Não sei. Sei lá. Sabonete? Não sei. Que ele disse que eles estavam conversando de alguma coisa, ele e uma amiga dele, que existe um tipo de pessoas que, por mais que a gente não se fale, a gente pode contar por qualquer hora, né? E assim, aí ele me citou que a gente não se conversa, a gente não conversa muito, né? Ele está comigo, a gente não conversa muito, mas é por tua culpa. Mas eu não vou dizer isso, né? Mas eu citei. Disse, é porque tu demora a responder. Se tu disse que ele respondeu esse trecho da minha resposta, ele respondeu. Ele não respondeu. Eu acho que é por isso que ele tá respondendo mais rápido ou não. Aí tá. Aí ele disse assim, mas a gente pode contar pra tudo. Aí ele disse assim, aí foi isso que eu falei pra ela. Aí existe tipo de pessoa que a gente pode contar pra qualquer momento. Eu, por exemplo, aí que ele citou. Se por acaso, porque aí ele se encaixa também nesse quesito de não responder. Se por acaso alguém, eu tiver ocupado e não responder, se tu me ligar 10 vezes, eu vou saber que é urgente. Pra tu ter noção, 10 vezes, se eu ligar, aí ele vai saber que é urgente. Mas o que eu vou falar 10 vezes com ele? Ah, me ajuda com um diagnóstico médico, ou tipo, sei lá. Fala que socorro, eu tô numa emergência aqui. Não sei. Eu sempre fui muito suficiente na vida, né? Assim, se for uma coisa rápida, assim, pessoas que moram em cidade diferente, eu não sei o que eu pediria, né? A gente nunca sabe, né? Principalmente se for alguma coisa pra avisar. Ou tipo, ó, minha mãe morreu. Ó, meu parente morreu. Não sei nem se ele viria. Não, eu acho que não. Quando a minha psicóloga essa falou, ele só disse assim, como uma pessoa médica fria, né? Normal. Faz parte da vida. Eu esperando mais consolo de nós. Grandes coisas. Aí, pois é. Aí, gente, eu me surpreendi o tanto de coisas que ele falou. Vocês acreditam? Ele falou, aí ele se empolgou, gente. Eu tô achando estranho depois de... Aí ele não falou. Tá, aí ele perguntou. Nossa, parece assim que depois disso, né? Eu nem lembro o que ele perguntou, mas as outras respostas depois vem logo em seguida, né? Que foi no sábado. Gente, ele se empolgou. Que ele tá acho que ele demorou nessa, né? Aí depois 2 dias, aí depois no outro dia ele já respondeu. O negócio tá conversador.
pra vocês terem noção, rapaz, esse pessoal aí de relacionamento da vida, né? Tá, aí ele quis saber, aí pediu o endereço pra confirmar, porque a gente sempre confirma o endereço. Uma coisa que a gente sempre faz, manda presente de aniversário, um pro outro. Aí ele pediu que ele tava sem tempo e tal. Deixa eu terminando aí de esquentar a comida. Aí tá, né? Eu não vou lembrar direito toda a sequência, né? Mas aí ele aproveitou pra saber mais sobre mim. Sabe, virou conversando. Mas aí, uma coisa que eu não tô fazendo, mandando mensagem antes dele responder. É uma coisa que eu tô fazendo, né? Aí ele perguntou o meu endereço, confirmando, né? Aí sempre confirma, porque assim, pode ter mudanças, né? Então pra vocês terem noção das coisas, né? Da gente não acompanhar 100% o dia a dia. E ter mudanças. Por exemplo, ele me falou no passado que queria se mudar. Mas em nenhum momento eu soube quando ele se mudou. Vocês viram? Fala aí. Quando ele se formou em otorrino, ele não me falou. Aí quando ele fala em contar, eu pensei assim, nossa, eu sempre falo que a nossa amizade deve ser a distância e tal. E aí eu disse assim, quem sabe se um dia a gente fosse mais próximo, poderia ser esse o ponto, sabe? Pra mim, existem lacunas, sabe? De eu sempre começar a conversa e tal, de sempre perguntar. E parece assim que falta assim aquela coisa natural, de você com a amizade se sentir próximo e tal, no dia a dia. Que eu não sei se... Eu não sei, gente. O que falta, se falta, tipo, só parte minha, se for parte dele, sabe assim? Se é não parte desconfortável ficar só perguntando da pessoa. Mas, pelo que eu percebi, uma coisa eu entendi, né? Também é poder. Aí ele perguntou como tava a parte amorosa e tal, como tava a minha vida, a faculdade, se eu tava trabalhando com a minha mãe. Assim, tem coisas que ele lembra. Ele não é uma pessoa esquecida da vida. Ele sabe. Sabe quando eu comecei a faculdade, se era isso mesmo, porque ele sabia que eu queria fazer medicina e tal. E aí ele sabia que eu tinha começado a enfermar, se era isso mesmo e tal. Aí ele perguntou como é que tava a vida e tal. Pra vocês terem noção, o quanto de lacuna, de uma pequena conversa, de perguntar como você tá, falta mais, sabe? Quem sabe agora, seja o ponto, né? Aí, quando ele disse assim, né, e dele assim, eu respondi, ele perguntou, né, aí ele falou que, acho que foi na segunda conversa, mas aí eu disse pra ele, né, respondi, aí eu perguntei, né, na minha só pra ter noção do cara, saber se tava certo. É assim que as coisas, perguntando. Aí, ele terminou mesmo, gente, tá vendo? Sigam mais essa mulher, parece, eu tava, sem querer, vendo no YouTube, ela não tá fazendo umas grátis, mas se vocês olharem no TikTok, tem várias pessoas fazendo, não dá pra ter uma perguntinha grátis e tal. Aí dá pra vocês saberem, né, só, bateu. Agora, os problemas da cabeça dele... Ó, eu já consultei outra pessoa. Sempre tem problema na cabeça dele. E que ele gosta de mim. Não sei. Até eu, gente, eu volto atrás. Enfim, né? Aí, eu disse... Mas o problema é porque tu some. Tu demora pra responder. Ele não me respondeu depois disso. Porque, como eu disse pra vocês, ele demorou 2 dias. Eu tô achando estranho, porque parece como no início ele respondia. Aí depois, que ele demorava pra responder, e eu ficava às vezes mandando outra mensagem. Sabe quando você vê no dia a dia, você manda uma coisa e outra? Aí a pessoa demorava pra responder. Quando tu via, tu mandava mais mensagem que outra pessoa. E um dia você cansa, gente. E foi aí que eu comecei a não mandar tanta mensagem. Foi aí que foi o ponto. Ah, mas aí tá. Vamos dizer que vamos estar reiniciando tudo, né? Aí eu respondi pra ele, né? Aí eu perguntei se era a pessoa certa, tá? Ele, que pessoa? Disse que tu tava namorando, por acaso? Se não, eu já terminei. Assim, da outra vez, também não tem mais detalhes, mas deixa pra lá. Deixa a curiosidade matar o gato. Então foi por isso. É assim que eu noto as coisas. Aí eu perguntei se eu tava gostando da cidade, né? Porque ele continua lá, depois da residência. Ai, peraí, deixa eu desligar. E esse que tá gostando e tal. E assim, eu tô surpresa que ele tá respondendo. Aí ele já mandou a touca, né? Engraçado que eu tava em dúvida da touca da outra vez. Aí ele disse, eu tô amando. Aí ele contou uma história que ele tava sendo menosprezado por uma pessoa no trabalho, né? Assim, que ele é uma pessoa incrível. Eu sempre soube que ele era esforçado, gente. Por ele, pelas pessoas ao redor dele, pelos irmãos e tal, né? Tanto que quando a irmã dele se formou, que eu tava esperando a resposta dele, o presente tava chegando, né? Quando ele foi pro formatório da irmã, de medicina. Ela falou muito bem dele, né? De ser esforçado e tal. E eu sempre via textos dos irmãos falando do esforço dele, né? Então eu não vou tirar o mérito, porque no trabalho a gente sempre vai ver, às vezes, em todo lugar, na verdade, pessoas. Mas é como o Tarot disse, né? Que nem é tudo. Aí a gente fica com um pouquinho atrás da orelha, né? Diz, será que tu não tá colocando um pouquinho a mais pra eu ficar assim? Aí eu já fui mais neutra, gente. Eu já não sou aquela pessoa do início. Eu até tava revendo umas coisas assim, gente. Eu era tão bobinha. Tão bobinha. Aí já não sou tanto, né? Até nas respostas. Mas eu percebi que às vezes, em alguma dessas aí, às vezes ele já mandou 2 respostas, às vezes várias. E aí eu tô vendo uma mudança dele. Porém, como eu tô dizendo pra vocês, eu só tô respondendo e mandando mensagem na hora que ele responde. Por exemplo, na hora que eu iniciei o vídeo foi quando ele tinha acabado de mandar mensagem. Aí eu lembrei e resolvi mandar o porquê daquele bendito vídeo, né? Ele, que vídeo? Ele, 3 interrogações. Eu disse, se tu não sabe, aquele vídeo não é só sobre Copa não, meu querido. Ou seja, né, eu fui uma pessoa mais leve pra falar, né? Não fui tão radical. Em outros momentos, né, sabendo dessa informação, eu seria outra pessoa, um pouquinho mais. Mas, gente, a gente amadurece. Por mais. É por isso que eu sou solteira até hoje. Sou muito criteriosa. Aí, isso pra ele também, né? Tô solteira até hoje porque eu tô muito criteriosa. Eu era uma pessoa e no final eu encontrei.
sabe? Por isso que eu perguntei aí, amorosa, é a pessoa da tua vida? Porque eu já vi ele em vários relacionamentos também. Eu acho que é um tipo também de pergunta que a pessoa amiga vai te perguntar, sabe? A pessoa que tu quer pra ti, sabe? E ele só disse que terminou, né? Mas tô vendo ele bem antigo. Aí ele já botou um kkkk e rindo dessa postagem. Se ele se pagou de doido ou não, não sei. Mas eu vou me fingir também. E vou levar na leveza, gente. Se eu fosse outra... Na verdade não, gente. Eu ia ser burra se eu não levasse na leveza, né? Vocês não acham? A pessoa manda como se fosse uma cantada. Aí tu não olha e tal. Aí a pessoa diz, o quê? Se finge de doida que não mandou. Que eu não abri total a mensagem, né? Mas eu vi que ele botou carinha de sorriso e eu só respondi, eu acho que 2 coisas, né? E eu tenho certeza que do que ele riu, tenho certeza que é sobre isso. Minha filha. Se é falta de comunicação, não? Que fique. Somos 2 teimosos. Pode até ser, gente. Pode até ser. E que continue jogos. Mas eu não me prendo, gente. Uma coisa eu não me prendo. Vocês podem ter certeza. Por mais. Ai, já tentei me prender, mas não. Acho que desde o início, gente. Assim, por mais que eu me prendesse por um lado, assim, eu sempre imaginei assim, a distância e tal, o que... Ou sempre outras pessoas, sabe? E não sei, gente. Não sei. É falta de comunicação? Pode ser. Um do outro. Por enquanto tá na parte da amizade. Agora, se ele continuar mandando cantada, eu vou repreender. E ele se fingir doido. Pra mim. Sabe? Ou seja, vocês viram quanto eu mudei de fase. É assim que eu fico. A única diferença é que eu não sumi, né? Eu vou tentar melhorar. Só que a única diferença do meu melhorar é que eu vou continuar, né? Aprendendo aí. No Instagram tem muita coisa, né? E mandar mensagem assim, esperar ele responder. Agora, se uma hora ele demorar muito pra responder, aí eu não sei. Antigamente eu mandava outra mensagem, né? Não resolvia. Aí me conta o que vocês fariam. Ah, tá. Aí ele foi contar, assim, cirúrgico da vida dele e tal, que é frio. Sabe coisinhas assim do dia a dia? Que ele não contava antes, assim. Ele contava bem no início, né? É assim, ele tá ficando por um lado, né? Mas contando. Aí eu faço muito isso fazia, né? Porque há um tempo a minha amiga aí, a gente fazia assim, mandava, ligava, a gente tava, tipo, eu tô aqui, aí ela tá lá fazendo as coisas dela, a gente tá começando, tipo, asneira. E aí me lembrou isso, né? Fazia, faltava isso. Mas vamos ver, gente. Vamos ver. Gente, eu ia encerrar esse vídeo. Eu não sei porquê, mas essa câmera tá travando. Ó. Vamos ver? Teste. Ah, agora voltou. Mas tá meio travando. Mas acho que dá certo a filmagem. Eu ia deixar esse vídeo do jeito que tava até indo agora, né? Mas eu vi que ele postou uns stories e me fez refletir uma coisa que eu achei válido, sabe? Ele postou uns stories de uma pessoa, né? Que era sobre uma conversinha sobre, tipo, um vídeo, né, de relacionamentos, né? Sabe assim, é tipo uma historinha, né? De uma menina que se comparava via, tipo, um videozinho, né? Da pessoa não fazendo tal coisa, aí tipo, olha, se a pessoa não faz tal coisa, é porque ela não te ama e tal. Ah, se ela não te dá flores e tal, que é justamente sobre isso, né? Ela não te ama, aí ela vai lá e cobra do namorado. Aí a pessoa diz assim, não é leve, aí a pessoa vai e se cansa e tal, porque todo relacionamento você acha que por fora é perfeito e não é, mas aí cansa, e aí acaba que desestimula, e a gente não pode se comparar, porque cada relacionamento é assim, tem que ser leve e tal. Assim, de fato, não dá pra comparar cada relacionamento, né? Concordo até certo ponto. Mas quando ele fala de leveza e tal, de algumas coisas, eu acho que depende, eu acho assim, na minha visão. Eu sei que quando a gente procura uma pessoa, a gente tenta acertar, né, e achar aquela pessoa que a gente quer pra vida inteira, aquelas coisas que a Virginia fala, inegociáveis, né? Só que às vezes a gente não acha, né? E às vezes a gente percebe, e às vezes a gente fica no relacionamento, né? Eu acho que uma das coisas que eu não achei uma pessoa é justamente isso. Eu não encontrei por fora justamente a pessoa com os meus critérios. Imagine você dentro de um relacionamento, aí você fica, aí puxa pra aquela pessoa que não tem coisas que você quer que ela tenha, né? Aí é que mora o cansaço, né? Mas eu não acho que aquela pessoa, a outra pessoa, mas aí é o livre-arbítrio também, né? Aí tem um ponto, né, da pessoa também, você se conscientizar que às vezes você não se dá o máximo pra aquela pessoa, né, e às vezes você precisa melhorar. Isso vale pra tudo. Se eu quero passar em um curso concorrido, eu sei que do jeito que às vezes, eu, por exemplo, eu sei que eu ainda não passei medicina porque eu não me dediquei. Isso eu tenho consciência na minha vida. Mas fingir que não, eu tô tentando e tal, é uma ilusão, mas eu já caí na inconsciência que eu sei que se eu não parar minha bunda pra estudar numa faculdade que eu sei que a minha é concorrida, e eu tenho certeza na minha vida que a minha mãe não tem como pagar, e também eu não tenho como entrar no FIES, então já a escolha é minha, né? Não consegui realizar esse sonho. Então,
eu lembrei que ele me respondeu uma coisa, eu não abri de fato porque eu já tava atrasada, né? Então assim, às vezes assim, uma das coisas que mais me chateou ao longo do tempo com ele foi a comunicação. Porque assim, do mesmo jeito que eu me preocupei de responder uma coisa que eu não respondi, eu tenho esse cuidado de responder tudo e tal. Eu sei, a mulher é mais preocupada e tal. Mas eu acho, da mesma forma que você... Meu pai, a pessoa quer me bater. Meu Deus do céu! Santa paciência, a pessoa quer passar o mesmo tempo numa mesma faixa, gente. Tá, na hora que você vai, a dele seria a preferência. Mas na hora que você entra na avenida, às vezes você só consegue 2 faixas na direita. Aí na hora que eu vou, na outra faixa que eu poderia ir pro meio, não vou, eu vou pra direita, a gente espera. Eu passo 2 carros numa faixa só. Aí ele quase me bateu. Isso aí não é a primeira vez que isso aconteceu. Enfim, né? Aí, assim, eu falei que meu médico faleceu. Eu falei da Sol, né? Eu falei que meu médico faleceu. Então eu acho que ele só ignorou e não respondeu. Então assim, gente, se eu fosse falar dos negociáveis, ele é o tipo de pessoa, tá, a amizade a gente releva. Pra alguns, né? Tipo, pra mim eu até relevo, né? Mas pra relacionamento, tá, só se a gente gosta muito da pessoa, mas a gente também cansa, né? Se na amizade eu já cansei, né? Imagina, né? Pode ser por isso que às vezes eu seja fria. Porque chega um momento que a gente também cansa, né? E assim, se você acha que é interessante ser leve, eu acho super válido. Mas leve até um certo ponto. Quando você deixa de fazer, às vezes, algo que demonstra que também você gosta da pessoa, eu acho que também é falta da pessoa, sabe? Eu não sei se seria válido eu emitir minha opinião. Eu não sei, eu tô pensando aqui. Porque aí, uma coisa leve, né? Aguentando uns B.O.s na minha vida, que eu tô quieta. Ai, não sei, gente. Tem briga que a gente deixa pra lá. Mas seria bem interessante, por um lado, né? Saber até que ponto, né? Eu também não sou psicóloga. Mas a amizade também é pra puxar a orelha, né? Por mais, amizade é pra todos os momentos, eu não sei, gente. Mas aí eu acho errado, ó. Porque aí eu falei várias coisas, aí a pessoa lembra do quê? Que ele mandou errado. Aí ignorou todo o resto. Vocês entenderam? De uma coisa leve, eu entendo. Mas quando você deixa de citar assim, tudo bem que às vezes você não precisa fazer das coisas pra demonstrar que a pessoa, você gosta da pessoa. Às vezes você pode fazer outras atitudes ou demonstrar de diversos jeitos. Mas eu acho que quando tu falta, sabe? Eu não sei se ele faz isso só na amizade. Porque se ele faz isso num relacionamento, tá, faz de você também ver, tá? Não é o tipo de pessoa que eu quero, eu posso também terminar. Porque eu percebi que não é o tipo de pessoa que eu quero na minha vida, né? Eu tô procurando, como ele também botou nos stories, a gente procura pra casar, às vezes a gente erra. Mas às vezes a gente erra porque às vezes a gente tá fazendo uma coisa errada também, né? Às vezes também a gente procura um tipo de estilo de pessoa que às vezes é contra o que a gente tá procurando. Uma vez eu disse pra uma menina, eu tenho dúvida, gente, o que vocês fariam no meu caso? Vocês entrariam? Porque às vezes a pessoa não tá pronta pra ouvir, né? Ou vocês ficariam de lado e deixam a pessoa se resolver sozinha? Hein?